Oi, Caroline, tudo bom? Oi, professor, boa noite, tudo bem? Como é que tá? Só tá você aí e o resto? Ah, é aula só pra mim hoje. É Brincadeira. particular, vai ter que pagar mais caro. A mensalidade Gosto sim, dobra. particular. É, a Tá mensalidade entrando dobra já. aí. Ah, bom. Vai cobrar mais caro, professor? Vou. Vixe! E aí, pessoal? Como é que foram aí? Feriado, foram bem? Bem, pessoal, espera mais 5 minutinhos, ver se o pessoal entra, tá? Oi, Giovana, Oi, professor. ela, Gabriel, Caroline já tinha falado. Eu vou mandar o link no grupo da sala, porque acho que o pessoal não está conseguindo entrar no Moodle. Pode ser, eu não sei como é que estava hoje, né? Mas esses dias estava meio Professor, o Moodle complicado. ainda tá bem ruim. O Moodle tá mudo, É, então, é, tá mudo. tá mudo o Moodle. Então, é, Sumiram as matérias todas, parece que eu não tô, tipo, em nenhuma matéria mais. né, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. E não sei se vocês sabem, né, que o Mackenzie pegou o melhor provedor. O provedor do Mackenzie é a Amazon, tá? É o melhor e mais caro. Eu não sabia. É a Amazon que eles não têm Nossa, esse será que nome. é Não uma é esse nome, sobrecarga? Amazon. Hã? Será que é uma sobrecarga? Sei lá, várias pessoas acessando em vários Olha, lugares. Porque eu sei que a Fei usa Moodle também. a Amazon, que eu sei é o seguinte, eles têm um call center gigantesco aqui no Brasil, e é secreto, ninguém sabe onde que fica esse call center, né? Então, ele mantém tudo a 7 chaves e só para atender isso, não é para atender o comércio eletrônico, não, é para atender as principais empresas do Brasil, elas têm o site é hospedado na Amazon. Só que ele não tem esse nome, agora não me lembro qual que é o nome da empresa, mas é deles. E, e é um dos principais negócios dele. Talvez eu acho que é maior do que o de comércio eletrônico, o negócio dele de hospedagem. Tá? E eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Isso aí tá estranho. Mas vamos tocando, não tem jeito, né? Isso daí. Será que o Moodle volta até domingo para a gente conseguir entregar a tarefa? Ou o senhor vai prorrogar um pouquinho o tempo? Não se preocupem com isso. Eu já, para outra turma, aliás, deixa eu até entrar aqui. Eu já deixei para quarta-feira a tarefa, tá? Então, Ah, tá. É que o nosso eu entrei agora há pouco e tinha visto que estava para domingo ainda, e até te ainda está para perguntar se domingo, você podia prorrogar um pouquinho. porque quando eu montei domingo passado. Eu nem Sim, eu imaginava, lembro que o senhor sempre monta, o senhor sempre monta uma semana antes. eu não imaginava que ia ter problema. Então você monta já prevendo É, que vai dar tudo certo, né? Mas não se preocupem com isso, tá? A gente sabe que está tendo problema. Até as notas eram para ter sido fechadas na quarta-feira, elas foram adiadas até para 15 de novembro, para vocês terem uma ideia, tá? O fechamento de notas. Por quê? Porque o pessoal deu pau justamente na época
o pessoal estava fechando nota, tem um monte de trabalho, não sabe se vai conseguir. Eu já tinha corrigido todos os trabalhos, então Sim, isso eu estava tranquilo, já tinha até passado a nota de vocês. Mas tem professores que ainda estavam esperando o trabalho, atividade avaliativa, estava esperando a atividade, perdeu tudo. Não até, sabe se vai falaram recuperar, que sumiu tudo do Moodle, né? não sabe se vai recuperar, não vai se recuperar e quando. Então imagina, os professores e os alunos, ainda bem que eu já tinha feito isso, foi sorte, Sim, porque senão, sumiu bastante coisa do Moodle. se tivesse deixado para essa semana, não teria condições de fazer nada. Assim. Exato. Mas isso acontece, tá, pessoal? Isso em empresa vão se acostumando. É aquilo que a gente chama de cisnes negros, né? Quem já leu Taleb, é um cisne negro. Acontece. A própria pandemia foi um cisne negro que aconteceu. Então, a gente tem que estar preparado para essas coisas. Sim. Agora, é lógico, existem uma série de contratos que, que regem isso com a provedora, né, com a Amazon. Se realmente foi problema da Amazon, a gente não sabe se é um problema da Amazon ou se não é, se é um problema do Mackenzie, não dá para saber nesse momento. Se foi um problema deles, vai ter multa, vai ter essas coisas, sabe? É aquilo que em empresa a gente chama de esses contratos de SLA, Service Level Agreement. Então, esses Não contratos... sei se aí na. Desculpa te interromper, não sei se aí na sua, onde o senhor mora, também a internet está muito ruim, mas assim, aqui em casa, hoje está muito ruim a internet. O professor ontem, Marcelo Carvalhal, também falou que a internet na casa dele estava muito ruim. Essa semana também, todo mundo está reclamando, falando que a internet no geral, assim, várias provedoras estão muito ruins. O meu é claro, tá? Até que está funcionando legal. Nós tivemos a semana passada uma reunião com o André, com todos os professores da produção. Então, tinha 40 professores aproximadamente, né? A gente estava na reunião. De repente, metade dos professores caíram. Você fala, pô, o que aconteceu, né? Inclusive o André que estava falando, e de repente ele congelou e virou tela preta. E mais uns 30 professores, metade dos professores que estavam lá na reunião caíram. Ficamos, né? Aí vai para o WhatsApp, você pega o WhatsApp, né, e começa, o que está acontecendo? Vocês estão aí, não estão? Sabe? Começou aquele rolo no WhatsApp, né? Resumindo, o pessoal que tinha Vivo, a Vivo caiu no Brasil inteiro. Por quê? Porque tinha professor aqui de São Paulo, mas tinha professor, tem um monte de professor que está no interior, está no litoral. Você pega, tem um monte de professores que moram em Santos, moram no interior. O próprio André, ele mora no interior, né? Depois de Indaiatuba, nem sei direito qual que é o nome da cidade. Maria Célia também mora para lá, o Nelson mora para lá também. Então, os professores, eles estavam... Não é que dizer que aconteceu na cidade de São Paulo, né? Eles moram ali em Santa Bárbara. Santa Bárbara, né? Santa Bárbara. Isso. Então, os professores estavam distribuídos. Quem tinha Vivo, caiu. Então, é um negócio que realmente a gente fica na mão de alguns provedores. Se der um problema nesses provedores, olha, vai ser um Deus nos acuda, né? Ainda bem que nessa pandemia não deu. A grosso modo, tirando alguns problemas locais que podem ter acontecido, tudo funcionou normalmente. Eles deram conta. A gente não pode reclamar que houve uma sobrecarga, principalmente no começo, né, que ninguém sabia o que fazer, houve uma baita de uma sobrecarga, mas aguentou o tranco, né? Agora, essa semana deu problema mesmo, deu problema lá com o pessoal nessa reunião, agora deu problema, né? Foi semana passada, agora nessa semana deu problema aí no Moodle, quer dizer, a gente não sabe o que pode estar acontecendo, se algum problema na infraestrutura que está por trás, ou se algum provedor, isso daí também ele funciona e acontece reações em cadeia. Se, por exemplo, um provedor grande cai,
pode cair todos os outros, tá? É a mesma coisa de energia elétrica, tá? Se cai uma usina grande, cai o Brasil inteiro, porque é tudo interligado. Então, você fala, mas e as outras? Não consegue suprir? Às vezes não consegue, aí dá sobrecarga. Deu sobrecarga, começa a desligar, vai desligando, 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 usina por usina, tá? Até zerar tudo. Aí que o pessoal, quando sai todas, aí eles começam a subir uma de cada vez. Então, é complicado. É a complexidade do mundo hoje em dia, né? Hoje em dia nós estamos com esse nível de complexidade. Batemos um papo, o papo está muito bom, eu gostaria de continuar nesse papo. Esse papo, aliás, ele estava excelente para a gente bater num boteco, né? Tomando uma cervejinha e falando. Mas, infelizmente, nós vamos ter que ir para a aula. Ah, que pena. Vamos lá. Pessoal, matéria nova. Então, vocês estão enxergando minha tela? Sim, professor. Bem, vamos lá. O que nós vimos até agora, pessoal, foi aquilo que a gente pode dizer que é a parte de contabilidade de custo financeira. Que nem a gente fez o semestre passado em contabilidade, né? A gente viu a contabilidade financeira. Contabilidade financeira é aquela contabilidade que é usada para montar os balanços, montar as demonstrações financeiras, o balanço, demonstrativo de resultado, demonstrativo de fluxo de caixa, os outros demonstrativos. Isso a gente chama de contabilidade financeira. Tá? E contabilidade de custo, a gente viu a contabilidade de custo financeira, ou seja, absorção, departamento, ABC, serve como subsídio para se montar a contabilidade. Aquilo que a gente viu, aquela, o custeio por produto, ele vai servir para a gente conseguir montar o DRE, montar o custo do produto vendido e montar o estoque, a valoração do estoque. Então, aquilo que a gente viu de contabilidade de custos até agora foi aquilo que a gente chama de contabilidade de custo financeiro. É a parte financeira que vai ser usada pela contabilidade. Tá, ok. Nós estamos entrando agora na contabilidade de custo gerencial, que nem a gente viu semestre passado no segundo bimestre, se vocês estão lembrados. Contabilidade gerencial, contabilidade gerencial. A gente viu indicadores, índices, cálculo de índices. A gente viu a parte de análise horizontal, análise vertical, sabe? Que é usar a contabilidade para tirar informações. Agora, nós vamos também ver a parte de custo, a contabilidade gerencial. Então, essa parte gerencial é usar a contabilidade de custos para tomada de decisão. E como a área de custo determina o custo do produto, eu consigo tomar decisões em relação ao produto. Por exemplo, o preço, por exemplo, se aquele produto vale a pena continuar trabalhando ou não com ele. Então, essa contabilidade de custo gerencial, ela vai ser basicamente para tomada de decisão. Nós tínhamos, no meu programa original, era 2 aulas para ver isso daí. Esse semestre, pessoal, vocês estão vendo que estão tendo feriado tudo na segunda, terça-feira, vai ter ainda mais alguma coisa aí pela frente? Em resumo, nós estamos só com 4 ou 5 aulas daqui até o final do semestre, quando começam as N2. Então, não dá para ter 2 aulas de contabilidade e margem de contribuição que nem a de hoje, que estava previsto. As outras também não dá para ter 2 aulas, ou seja, essas aulas de exercícios morreram. Se vocês forem ver no nosso cronograma, no Moodle, né, eu coloquei ele nessa abinha componente curricular. Então, na aba componente curricular, vamos dar uma olhadinha só para a gente se situar. Está muito rápido o Moodle, né, como vocês podem perceber.
mas pelo menos ele abriu, né? Então, nessa parte de componente curricular, eu coloquei essa tabela que vocês estão enxergando aí, né? Está aqui. Nós estamos no dia 16/10. Então, nós vamos ver hoje custo fixo, lucro, margem de contribuição. Depois nós temos 1, 2, 3, 4 aulas de teoria ainda. Fora de hoje, mais 4 aulas de teoria. Uma aula de exercício, aí começa a revisão IP2. 5 aulas. Então, tirando a aula de hoje, nós temos mais 5 aulas e já acabou o semestre, pessoal. Então, aí vai começar a revisão, lá para o dia 6/11, a avaliativa P2 lá para 10/11, aí tem devolutiva, tem 2 de revisão, tá? Tem um espaço, na realidade vai ter um buraco aqui no meio. Infelizmente, quem fez essa agenda é uma agenda da própria universidade, né? Ela foi feita olhando todas as faculdades da universidade, todas as disciplinas, e não uma especificamente. Eu tiraria isso daqui, eu teria e jogaria esses 2 mais para frente, eu teria 3 aulas aqui que daria para dar muita coisa. Infelizmente, não dá. Nós temos que seguir aqui o calendário da universidade. Então, vai ter essas 3 aulas aqui, que na realidade não vão na prática, né, pessoal? Você vai perder meia aula cada uma aqui, não vai ter muita coisa para falar. Bem, então, vamos voltando para cá. Eu já alterei a data da entrega dessa atividade de domingo para quarta-feira. Se ainda o que eu estou vendo aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, tá, pessoal? A minha fala não está sincronizada com a minha imagem. Estão percebendo alguma coisa assim ou não? Sim. Eu estou parecendo aqueles filmes antigos, você lembra? Que o personagem mexia a boca, depois de meia hora aparecia a fala dele. Tá mais ou menos assim, tá? Tá ótimo a coisa, né? Bem, visto isso, então, nós vamos ter uma aula de margem de contribuição, que é a aula de hoje. Depois nós vamos ver a semana que vem margem de contribuição e limitação da capacidade de produção, fixação de preço de venda, custo, volume e lucro, e margem de contribuição, custo fixo identificado, retorno sobre investimento. Na pior das hipóteses, a gente mata essa aula aqui, se não der, se der alguma coisa, algum problema aí para frente. Tudo bem? Bem, o que nós vamos ver de margem de contribuição, custo fixo e lucro? Tá? Primeira coisa é que isso daí é o capítulo 15 do livro do Eliseu Martins, esse livro que eu deixo o link aí, que vocês têm, está disponível na biblioteca. Tá? Então, esse capítulo 15 é sobre isso. A definição é o seguinte, tá, pessoal? Vamos dar uma recordada ao que a gente viu de custeio por absorção, departamento e ABC. O que a gente fez? A gente pegava aquele custo fixo, que era sempre o problema, que é o custo indireto, né? Custo fixo geralmente é o custo indireto. Pega esse custo fixo e rateia. E para ratear, tem até o rateio que é mais simples, por absorção, né? Rateia por algum critério, aquele rateio de botequim, né? Que a gente chega, é por cabeça, divide a conta por cabeça. Até rateios que vocês viram que é bem complexo, rateio por departamento, que você pega o custo, joga para o departamento, aí faz em cascata dos departamentos de suporte para os departamentos de produção, aí rateia de novo por taxa horária para os produtos, dá um baita de um trabalho, vocês viram isso? Para que tudo isso? Para ter o custo do produto. Quanto que custa produzir
cada produto. Foi aí que o pessoal E nós fizemos isso de uma maneira contábil. Contábil, que estou falando é o seguinte, contábil financeira, é o cálculo mesmo, é o cálculo que eu vou colocar lá na contabilidade, esse cálculo. E o pessoal percebeu o seguinte, o nosso problema é o custo fixo. Esse custo fixo é que está matando a gente. A gente tem que ficar inventando maneiras de ratear, joga ele para lá, joga ele para cá. Por quê? Porque não tem como você... Aí o pessoal pensou, falou, pô, tem alguma maneira de a gente conseguir facilitar essa conta? E descobriram que tem. Tem. Só que o problema é que essa maneira ele vai contra a contabilidade financeira. Ele vai fazer um monte de coisas contrárias à contabilidade financeira. Então, a conclusão que se tem é, eu posso fazer? Pode, contanto que você não mostre fora da empresa. Então, é uma informação gerencial, é uma informação interna. É proibido fazer? Não, não é proibido fazer. Você faz o que você quiser com os números que você tem na contabilidade. Tá? Se você quiser somar tudo, multiplicar tudo, multiplicar a receita pela distância da Terra à Lua, pode. Por que não? Você não pode ficar mostrando para os outros. Olha que bonito, olha a minha receita vezes a distância da Terra à Lua, olha que número grande que deu. Tá? Então, você pode fazer essas coisas internamente. Se você fizer essas coisas para tomada de decisão, ótimo. Se ela servir para você tomar decisões boas, ótimo. É isso. Isso é contabilidade gerencial. Mas eu não vou ficar mostrando para os stakeholders, tá? Eu não vou ficar mostrando para fora da empresa. É uma informação confidencial dentro da empresa. Tá? A margem de contribuição, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Tá? Vamos ver aqui o nosso DRE. Ele é toda calcada no DRE e vamos dar uma olhada aqui do lado esquerdo. Esse é o DRE que a gente viu até hoje. Aquele DRE que a gente viu em contabilidade, nós vimos em contabilidade de custo, que é, pega a receita bruta, menos os impostos, chega na receita líquida, tira o CPV. O que é o CPV? É os custos variáveis e os custos fixos dos produtos vendidos. Tira o CPV, chega no lucro bruto. Aí eu tiro as despesas fixas e variáveis, chego no lucro operacional. Tiro as receitas financeiras, somo as receitas financeiras, tiro as despesas financeiras e chego no nosso LAIR, lucro antes do imposto de renda. Calculo imposto de renda, calculo dividendo, chego no lucro do período. Nós chegamos a fazer um exercício completo no começo do semestre, acho que na primeira ou na segunda aula, fazendo até, inclusive, o DRE financeiro completo, se vocês estão lembrados. Bem, qual que foi a ideia do pessoal? Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Volta. Vamos pegar o custo fixo, que é o nosso problema, é aquilo que eu tenho que ficar rateando, e eu vou jogar para baixo, depois do lucro bruto. Vamos pegar as despesas variáveis, que é facinho de calcular, e eu vou jogar para cima. Ou seja, eu vou trabalhar como se fosse meu custo variável e despesa variável fosse o CPV. Está errado. Está errado. O CPV é o custo variável e o custo fixo. Não, eu estou usando custo variável e despesa variável. Tá? Então, a hora que eu faço isso, pego receita menos custo variável menos despesa variável, eu não vou ter o lucro bruto, porque a definição do lucro é receita menos CPV, do lucro bruto. Mas tem uma coisa, tem uma entidade que eu vou chamar de margem de contribuição. Margem de contribuição é a receita líquida menos custos variáveis menos despesas variáveis.
Se eu continuar fazendo o DRE, aí eu tiro os custos fixos, despesas fixas, né? Porque o custo fixo, que era aqui em cima, eu passei para baixo. E a despesa variável, que era aqui embaixo, eu passei para cima. Vocês estão vendo aqui que eu fiz a troca aqui? Eu fiz isso. Continuando, aí continua tudo igualzinho, chega aqui no lucro no período. Vamos falar, pô, professor, grande ideia. Por que a gente não faz isso desde a contabilidade financeira? Não resolveria? Não teria que fazer aquele monte de rateio, aquele muito... Realmente, a ideia é excelente. O problema que tem aí é o seguinte. Se não sobrar nada de estoque de produto acabado, um vai bater certinho com o outro, sem problema nenhum. Se não sobrar estoque de produto acabado. Não sobrou? Ótimo. Aqui bate com esse aqui. Perfeito. O problema é quando sobra estoque de produto acabado. E qual empresa que não sobra estoque de produto acabado? Então, se sobrar estoque de produto acabado, o que acontece? Vamos ver. Sobrando estoque, vamos aqui no DRE financeiro. Sobrando estoque de produto acabado, o que eu vender de produto, eu vou pegar o custo fixo, eu já tenho rateado o custo fixo para todos os produtos que eu fabriquei, e eu vou jogar aqui só o custo dos produtos que eu vendi. Dentro dele vai ter o custo fixo só daquilo que eu vendi. Os custos fixos daquilo que eu não vendi fica paradinho lá no estoque de produto acabado. Nós já vimos isso. No custeio variável, o custo fixo eu vou jogar ele todo aqui. Eu não vou ficar fazendo rateio, eu não vou ficar dividindo, o que eu vendi, o que eu não vendi, tantos por cento eu vendi. Não, eu jogo todo o custo fixo aqui. E aí que está o problema. Aqui, eu joguei só do que custo fixo do que foi vendido. Aqui, eu joguei todo o custo fixo. Se aquilo que eu vendi é aquilo que eu produzi, ou seja, não sobrou nada de estoque, perfeito, porque aqui também vai entrar todo o custo fixo, aqui também vai entrar todo o custo fixo. Esse cara aqui de baixo vai ser igual a esse outro cara aqui de baixo. Perfeito. Mas se sobrou estoque, não. Por quê? Porque aqui eu vou estar jogando só o custo fixo do que eu vendi, não do que está no estoque. E aqui, esse custo fixo vai estar entrando o que eu vendi e o que sobrou no estoque. Qual que é a diferença desse lucro no final? É o custo fixo do que eu não vendi. É essa a diferença. Tá? Então, esse que é o problema de usar o custeio, que a gente chama de custeio variável, para fazer a contabilidade. Legal? Legal. Tá, então não serve para isso. No entanto, essa informação, margem de contribuição, é muito importante. É ela que nós vamos usar para tomar decisões, um monte de decisões. Hoje mesmo, na aula de hoje, nós vamos tomar decisões em cima disso daí, da margem de contribuição. Então, é extremamente importante. O que se faz na prática? Na prática, as empresas calculam até aqui, até a margem de contribuição. Daqui para baixo, como a empresa sabe que vai dar diferente esse lucro daqui, desse lucro daqui, essa parte aqui de baixo, na prática, ela não calcula, não interessa para ela. Porque é informação irrelevante. Vai dar errada mesmo. Para que eu vou me preocupar? Agora, essa informação aqui, na realidade, a margem de contribuição, aí sim, essa informação é importante. Essa informação eu tomo decisão em cima dela. A definição da margem de contribuição, agora que vocês viram a conta. A margem de contribuição é o que sobra depois que eu vendi, é o que sobra do meu preço, menos o custo variável e a despesa variável. E isso que sobrou vai servir para pagar o custo fixo, a despesa fixa, me dar lucro, pagar imposto e pagar dividendos.
Tá? Então, a margem de contribuição, esse número que está aqui, opa, vai fechar daqui 10 minutos. Esse número que está aqui, ela serve para pagar tudo isso, custo fixo, despesa fixa, receita financeira, imposto de renda, dividendos, e me dá um lucro no final. É isso a margem de contribuição. Tá ok? Eu tenho aqui só um modelo, eu tirei isso dos jogos de empresa. Os jogos de empresa ele calcula o custeio, o demonstrativo de resultado normal e o demonstrativo de resultado pelo custeio variável. Só que ele não mostra para vocês, porque senão só aqui já fundiu a cuca de vocês quando vocês fizeram jogos de empresa, imagina mostrar até aqui. Mas na mesma jogada, dá uma olhada, ó, o lucro do período com o demonstrativo normal e com o custeio variável. Não bate o lucro não bate, porque sobrou estoque, tem estoque nessa empresa. Tá ok? O esquema é o custo, o fixo eu jogo depois da margem de contribuição, os variáveis fica no estoque, eu vou jogar aqui no CPV, né? Só o custo que eu vendi. As despesas, as fixas também vão aqui para baixo, e as variáveis eu jogo aqui antes da margem de contribuição. Então esse que é o esquema, tá? A fórmula, basicamente, margem de contribuição unitária, é o preço de venda líquido, né? Menos custos e despesas variáveis unitários. O total é a receita líquida menos custos e despesas variáveis totais, ou você pode pegar também essa margem de contribuição unitária e multiplicar pela quantidade, tá? Então, você vai ter qual que foi a margem de contribuição total. Era isso? Ah, acabou? Não. Agora tem a segunda parte. Então, está faltando 7 minutos. Até dá tempo de a gente começar aqui no Excel. Vocês abriram no Excel, pessoal? Eu vou começar o 15.1. Por favor, abram o 15.1. Nós vamos começar, não vai dar tempo de terminar agora nesse primeiro bloco. A gente termina ele no segundo bloco. Mas vamos adiantando aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho uma empresa que fabrica carburadores e bomba-injetoras e ela tem o seguinte: custos fixos e despesas fixas semanais. Custo fixo 19.200 semanal, despesa fixa 4.400 semanal. E custos e despesas variáveis, para fabricar o carburador, ela tem matéria-prima, isso é custo. Bomba injetora 1.000. Despesa, comissão de vendas e frete, esses dois são despesas. Reparem uma coisa, pessoal. O custo eu vou multiplicar pela quantidade produzida. A despesa eu vou multiplicar pela quantidade vendida. Tá? Então, despesa variável é vezes a quantidade vendida. Custo variável é vezes a quantidade produzida. Tem que tomar esse cuidado, tá ok? E olha só, ela recebeu 2 propostas de vendas que ela tem que decidir. Ela fabrica 400 carburadores a um preço de 1.100 e ela vai demorar 3 semanas para produzir esses 400. Ou ela fabrica 220 bombas injetoras a um preço de 2.800 e ela vai demorar 4 semanas. Tá? E ela tem que decidir. A decisão é qual que eu devo produzir. Esse que é o problema, tá? Vou produzir carburador ou bomba injetora? O detalhe é o seguinte: eu só posso produzir um dos dois. Eu não tenho capacidade de produzir os dois. Primeira coisa. Segunda coisa, não dá para produzir na sequência. Um cliente quer em 3 semanas, nas próximas 3 semanas, outro quer nas próximas 4 semanas. Não dá para eu falar, ó, quando eu acabar um, eu começo o outro. Não dá. Eu tenho que escolher, tá? Ou um ou o outro. Não tem saída. Então, essa é a grande pergunta que eu tenho que responder, tá? Qual que eu produzo?
carburador ou bomba injetora? Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu conversei com o pessoal de custo e a primeira grande ideia. Vamos fazer 2 simulações. Por quê? Como eu tenho tempos diferentes de produção, o que eu vou fazer na quarta semana se eu produzir carburadores? Eu posso estar produzindo algum outro produto se eu tiver pedido, ou posso estar ocioso. Pode acontecer essas 2 coisas. O que eu vou fazer? Tá? Então, a ideia inicial é o seguinte. Vou fazer uma simulação por absorção, é aquela primeira parte, para ver qual que eu escolho. E como eu tenho 2 possibilidades, a semana ociosa e a semana não ociosa, vai depender de se eu vender aqui alguma produção. Se eu for produzir carburador, em vez de trabalhar 3 semanas, em vez de trabalhar 4 semanas, trabalhar 3 semanas, e eu conseguir colocar alguma outra coisa para o pessoal fazer naquela quarta semana, legal. Eu não tenho essa quarta semana ociosa. Agora, se eu não conseguir colocar alguma coisa para o pessoal trabalhar na quarta semana, para produzir carburadores, eu vou ter uma semana ociosa. O pessoal vai ficar parado. E aí? Na bomba injetora, eu tenho as 4 semanas trabalhadas, não tenho problema. Então, eu vou fazer uma simulação com a semana ociosa, depois eu vou fazer uma simulação não tendo essa semana ociosa. Só que o grande problema aí, pessoal, é o seguinte. Pode ser que eu tenha essa informação, pode ser que eu não tenha. Que é, eu vou ter produto para trabalhar na quarta semana? Se eu não vendi, eu não vou ter. Eu não tenho essa informação. Pode ser que eu tenha vendido, pode ser que eu não tenha vendido alguma coisa. Então, não sei. Pode ser, se eu não tiver vendido, pode ser que eu venda até um dia antes de eu acabar essa produção dessas 3 semanas. E não tem como eu saber, a priori, tá, pessoal? Eu posso saber que eu tenho, mas se eu saber, ter certeza que eu não vou ter, eu só vou ter essa certeza na semana que eu estiver ocioso. Eu não vou ter essa certeza. Eu posso ter certeza que eu não vou ter ociosidade, mas eu não posso ter certeza que eu não vou ter ociosidade, porque eu não sei se eu não vendi até agora, e eu não sei se eu vou vender durante essas 3 semanas que eu estou produzindo, eu não sei se a quarta semana vai ser ocioso ou não. Não tenho essa informação. E eu tenho que tomar uma decisão em cima do imponderável. Esse que é o problema, tá? Como que eu vou decidir aí se eu não tenho essa informação? Bem, então, não tenho essa informação, tenho que fazer essa decisão. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer essas 2 simulações. Eu vou começar isso daqui logo depois desse nosso intervalinho de 5 minutos. Dá tempo de tomar uma água, comer uma fruta, se alguém quiser, e a gente retorna em 5 minutos. Está faltando 1 minuto e meio. Tá? Então, aproveita agora, então, antes da gente sair. Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que é difícil, pessoal. Não, Sem Sexta-feira, dúvidas. o último horário, vocês devem estar. Vocês estão que nem aquela foto lá. Então, assim, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Vocês estão assim. Eu não vou tirar a razão de vocês, tá, pessoal? Se fosse eu, também estaria, né? Não tem jeito, né? Fim de semana. Mas vamos aguentar mais um pouquinho. Mais um módulozinho e a gente termina, tá? Falta menos de 1 minuto para cair. Eu volto em 5 minutos, tá, pessoal? Ok, professor. Até daqui a pouco. Tá, então tchau. Vamos lá. Eu vou tomar um cafezinho.